Pode deixar, então. Oi, voltei, pessoal. Desculpa aí. Dá um tempinho. Ai, Dani, bem-vinda, voltou. Pessoal, bugou meu celular do nada, assim, pá, e falou, começou a atualizações e eu não consegui fazer ele voltar, tá? Desculpa aí, mas vou voltar falando, tá? Enquanto vocês vão entrando, pra gente não perder muito tempo. Mas estava falando de uma parte da emoção, quando eu falei do limão, totalmente, ele não tá, hoje segunda-feira ele não quer chupar um limão, mas quando não dá pra fazer uma caipirinha, pra quem gosta aí, né, gente? Desculpa aí mesmo. Então, o que que acontece? Rose, bem-vinda, desculpa aí, gente, a live caiu porque o celular passou por um processo de ter que fazer um recomeçar aí, está fazendo, bugou e parou, e aí a gente conseguiu resolver aqui o problema. Mas vamos lá, vamos voltar no que eu estava falando do limão. Então, pare e pense, para vocês verem o quanto a visão tem a ver mais com o cérebro do que realmente com uma coisa ação, de olhar para ela, é quando lembramos de um limão. Quando falamos pense no limão, você já pensou no limão, corta o limão, você já está nessa visão, leva o limão à boca, automaticamente a sua boca enche de saliva. E por que isso? Porque automaticamente o que temos nesse fator é a condição realmente que o cérebro manda para a emoção. Você já sentiu isso, você já tem memória disso. Como que nós podemos falar isso para um bebê? Não dá, porque ele não tem essa conexão. Gente, vocês vão falando aí, se tiver tudo ok na live, alguma coisa, vocês vão me passando. Se precisar, a gente dá uma olhada aqui, dá uma revisada. Então, e a emoção tem tudo a ver com isso, né? E eu vou trazer bastante pessoas também que falam sobre isso, que falam um pouco mais, né? Primeiro que eu trouxe foi no QI espiritual, que foi sexta-feira, que a gente trouxe aqui uma pessoa que tem um poder nessa forma, né? Que ele tem toda a autoridade mesmo nisso de espiritualidade e cuida dessa área. Então, qual é a forma que o cérebro dele mais se desenvolveu? No ato da espiritualidade. E o que eu quero que vocês entendam? Que essa semana eu quero estar falando muito sobre profissão, sobre o que vocês escolhem no tempo que tá. E tudo isso tem a ver com a parte mais emocional do que até por outro fato. Isso eu tô falando de escolha, gente, de gosto, tá? Quando realmente eu me identifico com uma coisa e faço aquilo, e muitas vezes ninguém nem me falou sobre isso, porque uma criança, muitas delas já nascem falando que ela sonha em ser aquilo, ou ela deseja aquilo. Por quê? Ela, quando eu crescer eu vou ser médica, quando eu crescer eu vou ser arquiteta, quando eu crescer eu vou ser professora. Quantas pessoas, né, foram professoras porque lembram disso desde criança? E aonde que tá isso? Criança não é remunerada, criança não vive por trabalho. E por que já tem nela esse desejo? Porque tá na área emotiva, tá nessa área aqui, ó. Então ela vai escolher muitas vezes a profissão por esse fator. Então todas as vezes que eu pensar sobre a imagem, o rosto e o visagismo, ele traz o estudo em ciência, tá? Eu até quero que vocês entendam isso. Tudo isso que eu estou falando para vocês é confirmado cientificamente, que a emoção, ela traz resposta para nós, que ela faz você se direcionar com um monte de coisa. Gente, a emoção faz a gente se apaixonar, faz a gente deixar de amar. Vamos pensar numa coisa. É fácil uma pessoa, agora até tem uns programas que tá induzindo as pessoas a pensarem sobre isso. Sobre relacionamento sem ver. Até vi, acho que na Netflix um tempo atrás, que tava casamento às cegas. E o que acontecia? As pessoas mexiam nos 5 sentidos, só que o último sentido era a visão. Era a visão, que eles iam ver mesmo aquela pessoa. Então eles já idealizavam a pessoa, eles já se apaixonavam pela pessoa. E quando eles olhavam, eles não estavam nem muito mais ligados sobre a aparência da pessoa. Só para vocês verem o quanto isso tem influência na nossa vida. Isso é muito importante para nós, tá?
E, gente, até fica difícil porque agora eu vou falar um pouquinho da live, mas a primeira eu não consegui deixar salva. Por quê? Porque cortou, né, esse pedacinho que a gente tava, então eu tava trazendo muita informação e talvez daqui pra frente eu tenho que falar um pouquinho mais repetidamente para as pessoas que forem ver esse vídeo futuro aí, eles entendam o que eu estou falando, né, porque senão vai bugar, vai falar o que que essa louca tá aí falando um monte de asneira e eu não tô entendendo nada. Mas é assim, para vocês entenderem que o rosto é dividido em 3 partes. Estou falando da parte que o rosto é a identidade, mas qual é a leitura real do rosto? É cerebral, tá? Não é na parte da visão, tal. E também quero falar para vocês que, se vocês não conhecem, eu sou a Adriana, né? Muitas pessoas aqui ainda não têm esse conhecimento em quem eu sou. Sou visagista, cabeleireira, mãe, empresária, eu sou tudo um pouquinho, gente, mas e filha de Deus. Eu falo que a primeira coisa que eu sempre gosto de falar nas lives, para quem não me conhece, eu sou a Adriana, que antes de qualquer coisa eu sou filha, conheço um Deus e amo Ele e amo pessoas. Então quando eu decidi vir para frente de câmera e começar a falar sobre o que eu recebi durante esse tempo de vida, de estudo, tudo, que é muito difícil, né? É fácil, igual eu já fiz aula, faço aula, dou aula muitas vezes do que eu estou vivendo já fui chamada em lugares para palestrar, para falar sobre isso, ter envolvimento de pessoas. É muito mais fácil? Sim. Por quê? Automaticamente a minha persona é muito mais ligada a isso, porque eu tenho um fator muito forte no intuitivo, então eu tenho uma necessidade maior de pessoas. Então o que acontece? Quanto mais eu tô ligada em pessoas, mais essa energia transcende, mais eu acho que é aquilo, né? Tira muita coisa de nós, né? E isso vai fazendo com que a gente se torne até uma pessoa mais comunicativa, mais informativa. O tempo todo eu sou uma pessoa total informativa. Então, que vocês venham entender isso e que vocês quiserem, né? Faz 2 semanas já que estou trabalhando de trazer isso, lives, aulas. Vim no horário da manhã, porque é um horário totalmente contra toda, por exemplo, quando eu começo, aonde que eu começava os horários, que eu começava com meus atendimentos, eu até quero que vocês entendam, que era às 9 da manhã, trabalhei em vários salões, né, reconhecido aqui em Mogi, na onde que eu moro, já trabalhei, então isso fez com que eu escolhesse esse horário. Ah, mas aí você pergunta, o seu cérebro também tem a ver nessa área emocional? Qual o melhor horário, quando você mais se desenvolve ou tem muito resultado para entregar? Qual o melhor tempo para você do dia? Nós temos 4 tempos e esses 4 tempos referem aos 4 temperamentos. Gente, isso tem tudo a ver. Aonde você consegue produzir melhor, aonde estuda melhor, aonde ele se desenvolve melhor. Hoje eu faço consultoria, dou esse direcionamento já direto, personalizado para a pessoa mesmo. Ela busca isso e eu dou isso para ela, entrego o que ela precisa. Muitas pessoas vêm aqui procurando um corte de cabelo muitas vezes, mas ela sai daqui com muita informação que tem várias mudanças na vida dela, tá? Então isso é o que eu quero que vocês pensem e se for relevante para vocês, multipliquem isso, passem para as pessoas que seja importante. E eu vou também trazer convidados para lives, para estar falando com esses convidados o que quando eles começaram a se conhecer melhor, o que isso influenciou na vida deles. As áreas, né, que deu mais influência. Então, isso é o que eu vou trazer para os convidados. Então, os convidados que vierem aqui sempre vai trazendo essa informação. Na sexta-feira, como eu falei para vocês, nós tivemos o pastor Daniel, que é aqui de Mogi também, um homem muito relevante, não só como um mentor espiritual, posso te falar, que ele traz muito isso, um conselheiro nato, e creio que ele aconselhava também desde muito jovem. E ele também é na verdade, a profissão dele, né? Ele é locutor, ele tem uma dicção muito bela na voz, eu falo que já é natureza dele também a comunicação. Então tem algumas pessoas que você já vai ver que tem uma influência. E ele fez uma troca, antes ele, né, homem também tem mudança em visagismo? Sim, foi isso que a gente trouxe, veio falando um pouquinho. Falamos um pouquinho da vida dele, mas também falamos um pouquinho sobre a imagem dele, que ele mudou um pouco.
Ele não tinha cabelo e colocou cabelo. E o que que aquilo influenciou nele? Como ele se sente? E é muito interessante que ele falou que ele se sente que ele nasceu com cabelo. Então ele já tem uma imagem que ele sempre teve cabelo. Então essa época de não ter cabelo foi tipo uma máscara, né, atualizada, que ele precisava de força e tal, mas muitas vezes ele não se identificava também. Não era uma coisa que mudou a vida dele, eu vou morrer porque não tenho cabelo, não. Era uma necessidade, e foi isso que ele colocou aqui, né, que também pelo sol ele conseguiu se colocar melhor diante, né, porque o cabelo é proteção, então ele se sente mais protegido com o cabelo, deixou de sentir dor na face. Gente, quanto isso mexe na parte da saúde também, para vocês verem. E ele veio com tanta autoridade falando sobre isso, e eu falo que foi muito legal, muito, né? Se vocês quiserem, vai no YouTube, vai no canal dele, vai no meu, que vocês vão aí ver quando a gente deu esse bate-papo, e vai ter muita relevância para vocês. Ou homens que estejam aí, queiram, ou maridos que são careca, que vocês pensam que, eu gosto dele careca, mas com cabelo, eu conheci ele com cabelo, agora não tem mais. E o que tudo isso influenciou? Mas isso eu creio que a gente vai falar muito forte a semana que vem. Porque até os careca, a cabeça do careca tem uma influência, uma forma, e ele age daquela forma. Tá? Voltando para os olhos, gente, voltando para a emoção, que é o que eu estou falando essa semana. Então, eu já falei nessa semana da bolsinha, que era isso que quando a live caiu eu estava falando, que aqui, quando nós temos essa parte de baixo aqui, né? Que é e aqui tem maior, e aí o que que acontece? Gente, acho que a Patrícia tá perguntando, tá tudo ok aí, vocês estão vendo direitinho? Ela falando que tá dando, pausando a live. Qualquer coisa vocês verem, vai falando pra mim, porque eu não tô tendo eu tô com outro celular aqui, tá bom? Então, essa bolsinha, ela tem um poder muito forte de mostrar para vocês a parte emocional. Aqui é o que cria ruga, aqui é o que dá bolsa. Vamos pensar outra coisa, olheiras. Gente, como é louco isso. Pessoas que têm muita olheira, tá tudo ok aí pra Dani. Seja bem-vinda, Dani, você é muito especial aqui para nós. E o que é interessante essa parte? Porque aqui, todas essas linhas de marcação, ou ruguinha, ou bolsa, se eu pudesse eu fazia uma estética, eu tirava essa bolsinha. Por quê? É onde eu não tenho poder e não tenho controle, gente. A pessoa que tem isso, ela vai realmente querer sair disso, né? E eu vou falar uma coisa, é tão parte emocional, se a pessoa consegue resolver essa área, por exemplo, é uma área que ela tem ali, que ela guarda alguma coisa, como eu falei, a bolsa guarda coisas, concorda comigo? Então tudo que eu tenho uma bolsa, uma proporção, uma proeminência, uma coisa maior sobre aquilo, entenda que eu tô guardando algum fator de energia sobre aquilo, tá? Então, quando tem isso, a pessoa vai falar o quê? Melhorei aquela forma, vamos pensar, melhorei essa emoção, melhorei esse sentimento sobre aquela pessoa, ou sobre uma coisa que já fizeram comigo. Entenda, a primeira coisa que ela pensa é que ela quer mudar essa forma, ela não passa a não gostar daquilo. Eu queria tirar porque aquilo já resolveu na vida dela. Então, por isso que eu falo que a cirurgia plástica, ela é muito interessante, gente, não é uma coisa jogada fora, entendam isso. Ajuda, porque quando eu tenho uma consciência que eu já venci aquilo dentro de mim, automaticamente eu preciso mudar aquela forma, porque aquela forma não se encaixa mais comigo. E quando eu faço um fator de não ter mudado a parte de dentro, que eu falo para vocês que tudo fala do cérebro, dentro do cérebro, vamos pensar, se eu não consigo mudar esse sentimento, entenda que aquilo volta. Tanto que eu vou falar para vocês, hoje nós temos uma convidada à noite, essa convidada é espetacular, porque já passamos por algumas coisas de visagismo, e a ação dela não mudou, ela passou por uma cirurgia, tirou aquela forma que ela não gostava e depois voltou de novo. Gente, as mesmas ações, e o que aconteceu? A bolsinha voltou. Porque a bolsa não deixa de voltar na vida da pessoa, quando a pessoa não mudou aquela emoção e o sentimento sobre aquilo. Vocês conseguiram entender que essa parte dos olhos tem bolsa, isso daqui tem bolsa, tá vendo? Eu tenho uma bolsa aqui, tá vendo? Adriana, isso é gordura. Gente, tem pessoas magra, que tem essa proporção maior aqui no queixo, debaixo do queixo. E não voltando na parte intuitiva, só para vocês entenderem.
Isso é a pessoa que corre muito atrás de crescimento. Ela tem uma bolsa que ela corre, que ela produz muito e ela precisa até de um financeiro a mais, tá, gente? Entenda? É a pessoa que corre todo nesse sentido, que já tem uma linha de riqueza na mente, financeiramente, e ela não consegue, muitas vezes ainda ela não está entendendo o que ela precisa mudar para aquele financeiro ser melhor. Então ela vive ainda, ela não chegou no auge do que ela precisa. Quando chega, automaticamente ela tira essa bolsinha, deixa de existir sobre ela. E quando ela engorda? Muitas vezes é porque ela está ainda se procurando na comida, no financeiro, e é comida e financeiro essa área, é a que mais pega, tá, gente? É bolsas nesse sentido aí. E aqui nos olhos é na área da emoção, é quando eu amo, quando eu fui machucada. Ah, é uma jovem que ama demais, que tem vários fatores aí, gente, traz muita informação para essa área. Então, e a linha dessa parte aqui também condiz um pouco sobre como é a emoção dessa pessoa. Adriana, e a cor dos olhos? E a menina dos olhos? Tem a ver? O branco do olho tem uma forma aí no que explica? Sim, sim. Então, tudo isso vai fazendo sentido para nós, né? E quando, olha, faz todo sentido. Quando estou bem, minhas olheiras clareiam. Total, gente. E principalmente, entenda, as olheiras é uma pessoa que ela guarda muita raiva na hora. Sabe aquela coisa que te deixa muito irada, muito brava, que vontade de ir lá e pum, 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 mas não vai. O que acontece? Olheira. É uma pessoa que ela tem uma raiva guardada ali dentro. Nossa, Adriana, eu não quero mais saber disso, vou fugir daqui, porque o que você tá me falando é muito sério, né? E isso é muito louco, gente, que quando eu faço consultoria e a gente vai decifrando para a pessoa, ela vai mudando isso dentro dela. E ela muda e aquela linha muda. Eu tenho uma cliente que ela tinha tanta olheira, gente, tanta olheira que ela falou, olha, eu vou até o médico, eu vou fazer injetável para sair e não precisou. Ela tá hoje, tanto que eu a vi no sábado e era o que mais me encantou nela. Eu falava, cara, que louco, olha como mudou essa parte. Ela falou, muito, Dri, mudou demais. E a olheira dela automaticamente, ela está quase eliminada, gente. Ela ficou tão sutil que hoje ela usaram uma base de filtro solar, que é os filtros com cor de base, já não aparece. E antigamente, eu fiz muitas vezes, eu maquiei ela muitas vezes, eu precisava muito para disfarçar essa parte da olheira, usar muitas outras cores. E por que as cores têm influência, tá? Tanto que vocês podem perceber que as olheiras, né, ela tem um lado mais arroxeados, né? Ela vai mais parecendo um sangue pisado. Tem pessoas que fica tão escura que chega a ser até preta, né? Quase você olha para esse lado e fala, nossa, é muito escuro. E tem outras que ela não chega nunca a ser rosada. É sempre indo pro lado dos roxos, né? Por quê? Porque é um sangue guardado, né? E como eu falei para vocês, as 3 áreas, o sangue, ele tem muito a ver com o colérico, né? O sangue enrustido, a raiva, porque o colérico, ele tem muito isso, ele explode. E por ele explodir, ele tem uma vantagem. Eu falo que nessa emoção, quem tem essa emoção, diante da emoção, ela não tem tantas olheiras, tá? Quem tem é quem retém isso, tá? É quem guarda muito não fala muito. Uma pessoa do inverno na área, que traz mais essa parte fleumática no temperamento, ela tem muito mais, porque ela é a pessoa que menos fala o que ela sente. Então ela não consegue expressar para as pessoas. Nem quando gosto de você, amo você, quero estar com você, como também, você me deixou com muita raiva, não quero papo com você. Entende? Ela tem a mesma base, é uma pessoa que ela mais silencia, ela nem expressa o que sente no bem nem no mal. Então isso também guarda muito na área das emoções. E aí, o que eu faço quando eu tenho uma maquiagem e consigo disfarçar isso? Gente, tem muito poder, tá? A maquiagem, ela te leva a pôr uma máscara sobre aquilo, mascarar. Tanto que é make se diz máscara, tá? Ele tem um fator aí de máscaras, de cílios, máscaras. Já percebeu que a gente não entende isso? Fala, eu não uso máscara, só quem usa máscara é no carnaval. Não é verdade. Nós o tempo todo usamos máscaras. Usamos máscara para nos colocar, colocamos máscara para nos defender. Então, o tempo todo as máscaras estão sendo colocadas. Então, quanto mais eu uso essas máscaras para defender ou para usar um temperamento, automaticamente eu consigo disfarçar mais.
Então vamos lá, eu falo pra vocês que eu atuei muito tempo trabalhando com make. Hoje, gente, eu tô realmente mais ensinando o visagismo dentro da maquiagem. Faço algumas ainda, sim, mas muito pouca. É aquelas clientes que emocionalmente a gente somos coladas, vamos pensar assim. Mas muitas delas já procuraram outros profissionais, porque é dessa forma, né, gente? O meu fator de trabalho hoje mudou. Eu passei por uma transição. Então, por eu ter passado por essa transição, eu direciono também. As pessoas vão se identificando com outros profissionais que também atuam nessa área para fazer para elas. Mas tem muitos que já passaram, falam, ó, eu não consigo fazer com outra pessoa, me sinto muito mais à vontade, você ainda me maquia? Então, dependendo do horário, porque minha agenda mudou, tudo, eu consigo até fazer um fator aí de conseguir entregar isso para algumas clientes ainda. Mas o que acontece nessa maquiagem? Quando eu trabalho com o cliente, né, a gente vai fazer uma maquiagem, dependendo para onde ela vai e o que ela precisa. Hoje eu falo para vocês que tem muitas pessoas que procuram make só para estar aqui nos vídeos, porque dependendo do formato que ela passa uma aula, tudo, não tem os filtros, né? Então ela precisa dessa maquiagem para ela poder se expressar. 3 anos para cá, que foi quando entrou a pandemia, muita gente usou a maquiagem com intenção. Isso foi muito legal. Eu achei que tem muitas pessoas que falam, o Covid não foi legal, realmente não foi, mas para muitas pessoas se saíram sobre ele. E muitas pessoas se revelaram na emoção dela. E isso, para mim, como profissional, foi muito interessante. Porque muitas pessoas não se viam, não se olhavam e agora estão se olhando mais. Teve um relacionamento maior, teve um fator maior, até com a família que teve que se encarar ali. Então ela precisava disso. Então a maquiagem é nesse sentido que elas precisam. Então eu sempre, né, a minha forma de trabalhar com visagismo, para vocês entenderem como que você atua quando alguém te procura para maquiar e como que você vai fazer essa maquiagem. Como você vai entender que você vai pôr verão, ou primavera, ou outono, ou inverno. Gente, essas 4 são as 4 estações, são as 4 personalidades, temperamentos, tá? Desculpa. É o fleumático, que é o inverno, o colérico, que é o outono, o melancólico, que é o verão, e o sanguíneo, que é o primaveril, tá? Então, toda a parte do visagismo, quando eu vim estudando uma nova leitura, a gente viu que tem um lado de tudo que foi criado, o visagismo ele entra dentro e por isso que entra nas 4 estações. E aí? Quando falamos sobre isso, uma pessoa chega até aqui, ela me procura, como que eu faço? Automaticamente eu já começo a perguntar para ela, como que hoje você quer expressar? O que você está indo para onde? Ah, estou indo para um casamento. Ah, e o casamento é de quem? Ah, vamos pensar do meu filho, né? Muito sogra, vamos pensar nisso. E aí, qual que ela vai escolher? Automaticamente eu coloco as 4 figuras para ela, uma figura de uma maquiagem no inverno da mesma pessoa, porque a gente fez isso e traz totalmente diferença. Gente, como falei pra vocês, ainda é muito novo aqui o canal, é muito novo eu estar expressando isso pra vocês, mas já já eu vou conseguir colocar a imagem aí pra vocês. Vocês viram que ainda tenho dificuldade, mas já já tá melhorando isso, estou estudando sobre isso para conseguir trazer para vocês essas informações mais nítidas e visuais, porque isso muda no cérebro. Então daí quando eu quero uma maquiagem outono, automaticamente é o cérebro dela que lê, gente, é muito louco o que ela quer expressar. E ela escolhe a maquiagem que ela quer expressar naquele dia. Gente, fica facílimo de oferecer para um cliente, isso eu tô falando para profissionais maquiadores, tá? Se tem algum aí na live, eu vou falar para você. Você quer melhorar 10 anos, assim, em meses na sua vida? Estuda sobre visagismo na maquiagem. Tem muito mais a ver com temperamento do que com linhas e formas, tá? E aí você vai trazer isso para ela, cara, vai mudar tudo. Então a pessoa escolhe os cílios, por exemplo, uns cílios muito longo aqui, como eu já falei para vocês na última live. O que expressa? Uma pessoa que é primaveril. Quero uns olhos gatinho que sobe, primaveril, tá? Tudo isso que sobe, tudo leva pro triângulo, pra cima. Então aquela pessoa que tá pra cima, que é divertida, que quer comunicação, um batonzão vermelho, muito aberto, cores mais abertas, mais vivas, tá? Tô falando do vermelho, mas tem o rosa aberto, cada um tem uma influência na cor, que não é isso que eu quero falar com vocês, porque senão vocês vão ficar doidos. Porque quando eu entrar na linha de cores, vocês vão ver o quanto isso me identifica mais. E a emoção tem muito a ver com cor, muito mais.
A gente compra por cor, se veste pela cor, pelo que no momento de vida que você está emocionalmente. Então você usa isso na cor. Tem pessoas que não gostavam de uma, passou a gostar. Tem pessoas que levam a vida inteira gostando só de uma, porque não resolveu o problema. E tudo isso está no sentimento e nas emoções, nessa área dos olhos, tá? Gente, aí tem um fator muito interessante. Quando eu vou fazer a make, eu faço coloco cor na pálpebra, né? Móvel, que é a pálpebra da parte de cima. O que eu faço? Tem pessoas que gostam da sombra mais bolinha, que não saia fora dos olhos. Tem pessoa que gosta daquela maquiagem que pega praticamente até onde está aqui o da sobrancelha. Tem pessoas que não gostam de nada, põe nada, eu quero bem fraquinho. Daí a pessoa fala assim, eu quero uma maquiagem bem fraquinha. Aonde que ela está expressando? É nos olhos. Ela não está expressando no rosto todo. Porque quando falamos da maquiagem, você gosta mais de boca ou de olho? A pessoa fala assim, eu gosto mais de olho. Mas quando você vai expressar os olhos que ela falou que ela gosta mais, ela fala, não gosto de muito forte. Por quê? Porque a emoção dela tá tendo influência sobre o que ela tá falando. Então nem sempre o que ela fala realmente é o que ela precisa e o que ela quer expressar. Nem sempre porque eu não gosto quer dizer que aquele dia eu fiz e não vou usar, porque não, eu vou super me identificar com aquilo, mas naquele momento. Por isso que eu tô falando para vocês que a maquiagem é um fator de máscara pro dia. A cirurgia plástica, na onde que ela envolve, não é pro dia, é para um momento de vida que a pessoa já venceu ou que ela não tá vencendo e quer vencer. Que ela peça e fala, eu não gosto disso, eu quero mudar isso, eu quero mudar isso, eu quero mudar isso. Gente, quantas pessoas chegam aqui para fazer uma avaliação, até para ir para uma parte de cirurgia plástica, e ali ela precisa ter esse conhecimento, ela precisa ter esse entendimento sobre ela, para ela poder expressar para até o cirurgião que ela não gosta ou que ela precisa mudar. Porque senão ela pode ir lá e ele falar, olhar para ela e falar assim, olha, eu acho que isso é proeminente, não gosto disso em você. Se você melhorar, eles vão fazer harmonização facial. E a pessoa não se identifica. O que temos aí de atores e atrizes que estão loucos porque fizeram, cantores, que fizeram a harmonização facial e levaram um boom. Gente, é tão doido isso que o próprio governo, semana passada foi falado muito sobre isso, né? Que hoje todas as pessoas têm acesso à harmonização facial e isso é um risco, isso é um grande risco. Vocês têm que entender que a maioria das pessoas que vai fazer essa harmonização sobre você vai contar muito nesse momento sobre como está a emoção dessa pessoa, tá? O que ela está vendo naquele momento. Porque se ela ver um fator, ela vai produzir em você o que ela vê. E isso é muito risco, é muito sério. Por isso que quando eu decidi vir aqui pra frente gente, vamos trabalhar isso, tem um pouco mais de conhecimento sobre isso. Sabe o que você vai expressar quando mexe com a linha do rosto? É por isso, porque a maioria das pessoas vão fazendo, não sabe nem o porquê que estão fazendo. E isso dá um boom na parte emocional dela, um boom no comportamento, e a pessoa nem sabe por que tá mexendo tanto com as outras coisas na vida dela, e ela nem consegue ter decifrar isso. Olha, já aconteceu, gente, que eu tenho um cliente que me procurou e a gente, né, no começo mesmo fazendo muito estudo, e nós falamos muito do modo de agir dela, do nariz, e ela falava, eu me incomodo com o meu nariz, eu me incomodo com o meu nariz. E na onde que ela se incomodava com o nariz? Porque ela tinha o amor da vida dela era o marido, tá? Só pra vocês entenderem, um casamento muito concentrado ali, os dois muito juntos, mas ao mesmo tempo ela se sentia muito inferior, porque ele era um total produtivo, né? Ele produzia muito, ele falava o que pensava, se colocava, e ali ela sempre quieta, porque o modo de agir dela, o nariz dela, era uma linha mais do inverno, né? Então ela era mais acomodada, ela não queria... Não é acomodada de preguiça, gente, é uma acomodada de o quê? Eu não vou me estressar com isso. Deixa eu pensar como que eu vou fazer. É uma pessoa mais minuciosa, que ela vai pensar 1000 vezes para fazer. E por isso, às vezes, chega um atraso. Se pega uma pessoa que é muito rápida e a outra é muito devagar, já dá chute ali. A pessoa fala, cara, o que você tá fazendo? E começa a ter atrito. Mas só que ele já era adaptado com aquela forma dela. Chegou um dia que ela mudou o nariz. Eu quero mudar o nariz, mas ela foi com uma consciência e ela viu que aquele fator realmente mudou a vida dela. Gente, em 6 meses os dois divorciaram. Por quê? Ela começou a bater de frente com ele. Ele falava, ela batia de frente. Não concordo, não sei o quê. E coisa que ela não fazia.
Tá? Eu não tô falando isso que tá certo ou tá errado, porque aqui não é o fator de relacionamento, de falar o que é bom e o que é ruim. Mas ali era uma pessoa de uma forma que ele casou, e a outra forma era a pessoa falando sobre os atos mesmo dele, que era diferente. Então ela não se preocupava. Da noite pro dia ela começou a se preocupar, porque ela tirou esse nariz que vinha mais para baixo, com uma bola mais acentuada, um nariz que eu falo que traz uma linha mais acentuada nessa área, e ela diminuiu e fez isso com o nariz. Ela levantou o nariz. Primavera, 8,80, estourada no momento. Os dois, gente, bateram muito de frente. Eles não começaram a se entender. Em 6 meses, exato, eles já estavam se divorciando. E foi muito triste, né? Por mais que for, porque no fundo, ela não sabia muito lidar com esse nariz novo. Ela teve que aprender tudo de novo. E muitas vezes que ela se encontrava, porque ela, no sentimento dela, era esse homem. Então você entende o atrito que chegou no sentimento dela? Todas as vezes que os dois se cruzavam, ele me rejeita, e ela não sabia o porquê que ele rejeitava ela. E era nesse sentido, foi uma mudança que ela fez que mudou tudo. Então eu quero que vocês entendam que o meu trabalho aqui, principalmente para vocês entenderem que quando eu faço só uma maquiagem, eu vou estar naquele momento naquela ação. Mas quando eu faço uma plástica, uma mudança, eu vou ter realmente uma mudança, porque o meu cérebro vai entender e vai ver aquilo como mudança e vai agir como uma mudança que foi feita. Então, por isso é muito sério. Então, uma harmonização facial, eu não gosto daqui, vou pôr botox, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Gente, tudo isso, o botox, ele diminui no mínimo em 6 meses. Entenda que cada 3 meses nós mudamos o ciclo, tudo é trino. Em 3 meses eu mudo o ciclo. Se eu pego e faço uma mudança, mesmo que seja de botox, que leva mais tempo, e que aquela mudança possa influenciar no relacionamento ou em alguma coisa na parte negativa, entenda que eu vou ter muito... a situação não vai ficar tão fácil para eu conseguir lidar com isso. E aí, quando acaba aquele fator, quero pensar da mesma forma que eu pensava 6 meses antes. Só que ali 6 meses já passou muita coisa. A água já foi debaixo dessa ponte, coisas novas já aconteceu, principalmente quando é a vida de outra pessoa. Gente, isso muda tudo. Então, eu gostaria que vocês pensassem, quando eu vou mudar algo, eu preciso pensar? Sim. Eu tenho que entender? Sim. Quando eu comecei a fazer o estudo, né, no primeiro fator, a maioria das áreas, vamos pensar assim, sobre cabeleireiro, eles mudam muito, né, cabelos muito divertidos, cabelos muito, e o cabeleireiro é muito da forma que ele atua. E eu nunca tive isso, eu nunca fui de muita mudança. Mudei já o corte só, mas cores, vocês... Tanto que aconteceu, mas eu quero pôr esse lado da cor só no momento que eu for trabalhar na cor, porque mexeu muito na minha emoção. E também mudou uma chave muito grande na minha vida, uma cor de cabelo e uma forma. Foi eu chegar a esse fator na minha vida, eu mudei a cor e nunca mais voltei. Então, para vocês entenderem o quanto tem poder a nossa imagem. Quanto eu chego primeiro com a imagem. Ontem eu estava num espaço e uma pessoa chegou em mim, tinha uma pessoa com o cabelo muito, muito vermelho, mas é o vermelho mais pro lado da minha unha, vermelho aberto, né? E falou, o que aquela pessoa expressa? Eu falei, aquela Betty Bupo, acho que é isso, né? Que ela é toda sensual, ela quer mostrar uma sensualidade, ela quer chegar chegando, ela quer ser vista. Então tem um fator aí, mas eu não quero trazer uma cor que só influencie naquele momento. A gente vai trazendo alguns fatores de estudo mesmo, tá? Mas o visagismo, quando eu falo para vocês que eu fui mais para a linha do comportamental, que eu falo que é trabalhar na imagem com propósito, é isso. É fazer com que as pessoas entendam que ela vai viver mais o propósito de vida dela, porque ela tem um fator ali que já nasceu com ela, e ela vai sair muito bem quando ela entender isso, ela vai ter muito mais resultado sobre isso. Gente, todas as pessoas na face da Terra, nenhuma delas é diferente da outra nesse sentido. Todos nós fomos criados por um propósito. E esse propósito é o que vai mudar a minha vida. Esse propósito que vai fazer com que eu encontre a profissão dos meus sonhos e que eu fique nela anos e anos e feliz dentro dela. Que ela não seja só uma rede de ganhar financeiro. Que não seja isso. Porque a verdadeira pessoa de caráter, quanto que eu falo, eu estou sempre no meio desses grandes empresários, né, que eles estão ali, eu estou sempre estudando, como eu falei para vocês, e um dos fatores maiores que eles sempre colocam, não contrate um caráter, não contrate uma técnica, né, uma performance ali de técnica muito boa, mas contrate um caráter, porque o caráter, a pessoa, ela é formada sobre aquilo ou ela não é.
É muito mais fácil, porque técnica eu ensino, é fácil de ensinar técnica. Agora, quando você tem que ensinar caráter para uma pessoa, gente, é complicadíssimo, porque primeiro você vai ter que querer mudar aquela forma, e muitas vezes aquela forma não está apta à mudança, ela não quer essa mudança. E o que vai dar ruim, tanto na área empresarial, quanto num casamento, quanto as pessoas escolhem errados por causa disso, porque elas escolhem principalmente a parte estética e o que a pessoa está se expondo no momento de vida, mas não olha o caráter da pessoa. E o que vai dar? Vai dar ruim no meio do caminho. Uma hora ou outra aquela pessoa vai se revelar e você vai ter sérios problemas. Oi, Jéssica, gente, tem que falar. A cunhada tá aqui, a irmã tá aqui. Seja bem-vinda, minha princesa, minha linda. Essa é minha caçulinha, gente. Então a gente traz um sentimento aí de memória muito grande, né? E aí eu quero que vocês entendam sobre as formas, né? Só para você entender, na mulher, quando muda o corpo dela na parte da gestação, até veio falando porque a Jéssica está passando por isso agora, está no 7º mês de gestação, aí a Maria Cecília está chegando. E o que mudou na vida dela? Vocês acham que na gravidez vocês mudam? A forma que vocês veem no espelho? Como vocês atuam nesse tempo? Mulheres aí falando, né? Os homens, ele muda no olhar que ele vê para a mulher, mas não tem esse mesmo fator. Vocês podem perceber que a maioria do pai, ele vai ter esse sentimento para com o filho quando o filho nasce, mas durante a barriga ele tem, mas não é aquele sentimento que a mãe tem, né? É totalmente diferente a forma, porque a mãe, ela mudou a forma dela, o corpo dela mudou. O pai não. Então, por isso que a mulher, ela tem todo o poder. E a mulher é muito na emoção, gente. Eu quero que vocês entendam. No nosso cérebro, o QI da mulher emocional, ele é totalmente diferente do QI do homem. Tem 2 fatores aí. A mulher é a que doa isso pro homem. Olha que louco. O homem nessa área, por isso que muitas mulheres falam assim, nossa, o homem só pensa com as 2 cabeças, é de cima e de baixo. Porque ele é muito razão, ele é muito mais direcionado, ele é muito nesse papel de desenvolver nele o fator de proteger essas 2 áreas. E a mulher já não. A mulher totalmente, ela protege o homem muito mais na área emotiva, na área emocional. Tanto que é ela que gera, né? O oxitocina é diferenciado na mulher. Tanto que durante a gestação e no bebê, quando o bebê nasce, é o hormônio que mais tem uma relevância sobre a mulher, né? Porque é muito forte sobre isso, porque é onde ela tá gerando e ela já passa esse amor pro bebê e o bebê já se sente amado automaticamente. Tem muita que fala, mas a mãe desprezou, a mãe fez isso, fez aquilo. Indiferente. O hormônio é dado, tá? Não tem como não ser, tá? É totalmente na gravidez que eu fiquei linda. Olha, tá vendo isso? Por quê? Oxitocina, amor ao próprio, amor ao próximo. Desculpa, gente, é que chega aqui minha equipe me avisando, ó, já tá dando horário, já é hora de tá finalizando, então eu já tô já indo embora, mas mais um pouco só para me terminar isso aqui, tá? Então, quando vocês entenderem que a oxitocina, ela trabalha na autoestima. Autoestima é gostar, né? Eu gosto disso. Eu passo a ter mais valor, amor por aquilo. Então eu aumento isso. Quando eu tenho baixa autoestima, eu não tenho esse hormônio atuando automaticamente no meu cérebro. Então entenda-se que hoje, né, graças a Deus a medicina tá vendo muito isso. Por isso que nunca foi tão dito sobre a parte comportamental, né, da parte da psiquiatra hoje tratando. Hoje ninguém vai no psiquiatra, porque, né, antigamente nós tinha aquele cara, psiquiatra, psicólogo é só louco que procura, né? E tanto que eu falo, gente, trabalho com a morfopsicologia. A morfopsicologia, automaticamente, ela tem o poder de trabalhar totalmente sobre o fator das formas da psique, formas do cérebro. Então as pessoas já têm medo quando eu falo psique, olha, nossa, psicólogo, eu não sou louca para ser tratada, eu não preciso disso, tal. Mas os psiquiatras, eles vieram com um grande fator. E eles é o que mais ajudam nessa parte também hormonal, tá? Porque eles vão lá, vão fazer todos os testes, vai ver o que tá de menor fator sobre você, e eles ajudam você um pouquinho com a parte hormonal, devolvendo isso sinteticamente, mas que te ajuda muito, mesmo sendo sintético. Então, quando pensamos nessa parte, mais a emoção, quando eu vou falar mais das emoções, então eu não quero só falar da máscara, só da parte estética, eu quero também que vocês entendam que tem um poder sobre a vida de vocês, né, que não seja só um fator por ser. E eu falo, quando eu comecei a ter mais o conhecimento sobre essa parte científica, gente, eu comecei a entender mais sobre o amor que o nosso Criador teve sobre nós, sobre a criação dele.
É um amor infinito, é um amor que não é pelo que eu faço por ele, não é pelo que eu sou, não é por nada disso. Ele já me ama e pronto, ele já me escolhe e pronto, porque é ele que me amou primeiro. Então o fator maior desses hormônios vem dele, né? Ele, quando ele criou cada filhinho parecido com ele, porque fala, façamos, né? Quando foi a criação do Éden, essa é a minha crença, tá, gente? Eu não vou mudar isso nunca. Quando ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então entenda-se que primeira imagem não é como pareço mais com a minha mãe ou mais com o meu pai. É mais com a proporção do que o meu Criador me mandou para a terra. Ele me mandou por um propósito. Ele me mandou nessa imagem para que eu entenda. E aí vem um monte de pergunta para nós. Mas Adriana, mas por que vem pessoas que têm defeito, pessoas que estão com o rosto assim, ou ou tem uma dificuldade, ou tem uma deficiência. E aí, Deus não quer todo mundo, né? Se ele que criou e ama todo mundo, por que disso? Porque, gente, o nosso gene foi sendo deformado durante a vida, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Porque realmente a cápsula, vamos pensar assim, pá, primária que veio para nós, ela é perfeita, ela não tem defeito, ela é perfeita. Só que conforme o que veio acontecendo em toda a geração, que eu falo que isso tem muito a ver com os pecados, ali fala Adão e Eva, sim, Adão e Eva tem uma grande influência? Tem, porque ele teve filhos, e ali teve Abel e Caim, e desde aí nós passamos a ter uma influência maior sobre geração em geração. Então, quando eu falo de emoção, eu falo de uma constelação familiar? Falo, porque eu vou ter que falar do seu passado automaticamente. Qual que é a sua linhagem? Por que você tem essas marcas? Da onde que veio essas marcas? Tá? Então, eu vou falar do seu propósito também. Quando eu vou falar... Então, tudo é um conjunto, gente. Então, não dá pra me falar de um rosto e não falar de um estudo sobre a pessoa. Ó, pra você entender da onde você veio e por que você veio. E aí você vai entender que o seu propósito tem muito mais a ver com a sua forma natural do que qualquer outra coisa. Aí você começa a ser realmente dentro daquilo. E você começa a ter estima por aquilo. Você passa a ter valor sobre aquilo. E foi isso que aconteceu comigo, pelo menos, como eu falei para vocês. Quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre a ciência, eu comecei a entender como o meu Criador me fez perfeita. Como ele colocou porções sobre mim únicas que nenhuma outra pessoa tem. Porque tem essa unidade, gente. Eu vou falar para vocês, essa singularidade, que é ele que dá também. Diferente de filhos gêmeos, mas tem a singularidade, tem um gene diferenciado um do outro. Por quê? Porque quem fez foi o Criador. Então tudo que a pessoa chegar aqui e falar pra mim, olha Adriana, não existe. Não, existe sim, gente, entenda que a primeira base que eu vou falar pra vocês é sobre o Criador, é sobre o cristianismo, por que ele criou, por que ele direcionou o seu propósito. E você entender isso, eu vou falar pra você, muda qualquer situação. Indiferente do que você está vivendo hoje. Então você vai entender que a maioria da responsabilidade sobre a sua vida é só tua. As suas escolhas são totalmente responsabilidade tua. E entenda, a decisão, gente, vem na parte emocional. Quando eu decido algo, e outra, a sua parte financeira tem a ver com total essa área. Então é muito intenso para mim só chegar aqui e falar para vocês, gente, faça uma maquiagem esteticamente assim que vai ficar legal. Que é o que todo mundo faz, é o que todo mundo hoje vem apresentando, né? Apresente-se como você quiser, coloca essa máscara e você vai se sentir melhor. Gente, não tem como trabalhar assim, tá? Pelo menos o que eu sou, pelo que eu apresento, minha forma vai ser diferenciada nisso. Vocês vão entendendo um pouquinho que cada fator tem um porquê, tem uma situação, vocês vão se sentir melhor sobre isso. E isso também vai mudar vocês em julgamento. Vocês vão parar de julgar muito o outro. Vocês vão parar, porque vocês vão entender que o julgamento, aquilo que você não gosta naquela pessoa, é algo que está dentro de você, que quer ser ativado quando você olha para ela e você fala, não gosto dela. Então, automaticamente, essa forma que representa primeiro. Você fala, nossa, é minha responsabilidade? É. Então, você para com o julgamento, você se torna uma pessoa melhor, você tem um relacionamento muito mais fácil, né? Tanto na sua vida de casa, eu vou falar pra vocês, que eu falo que é familiar, né? Que tem muito poder nisso, muitas pessoas encontram problema nisso, outras pessoas também que vai se encontrar muito quando você cuida só da parte dos olhos, gente. Só na parte dos olhos. Um bom relacionamento, boa escolha. Se os seus olhos for bom, todo o teu corpo vai ser bom. Só para você entender o quanto tem poder sobre isso na nossa vida. Então, quando você olha para você e fala assim, caramba, por que eu não consigo, né? Eu tô passando muita coisa e não consigo decifrar isso, porque você não tá entendendo um pouquinho de você.
Quando você entende mais, você consegue dar um tempo, você sabe tudo que não é no seu tempo, tem um tempo exato, porque você está passando por uma transformação. Muitas vezes passamos por migrar, sair de uma situação e ir para outra. E isso no nosso cérebro, gente, já traz dor, traz confusão, traz aquele, sabe, aquele acelero, ou traz realmente aquele, eu quero ficar parada, ou volta para trás, que é mais depressivo, né? Mais depreciando aquela situação, deixando aquela situação mais triste. Então eu quero que vocês parem e pensem que o fator de vida para vocês, para onde vocês querem ir, se vocês estão lutando muito aí para conquistar algo na vida e não tá conseguindo, por quê? Porque tá faltando conhecimento dos QIs, né? Dos 3 QIs é o que vai fazer toda a diferença. O QI realmente do intuitivo, o QI emocional e o QI intelectual. E o intelectual tem tudo a ver com o espiritual. O emocional também muito próximo do emocional, mas também muito próximo da sua ação. Então a sua emoção é o que mais voa você, tá? Entenda-se isso. Se você tiver com a sua emoção deturpado, descontrolado, sabe, saindo fora, gente, é antes, né? É o que tá fora do lugar. Vocês vão entender que precisa ser ajustada. E para ser ajustes, qualquer coisa. Gente, estou com dor. Preciso ir no médico. Ele vai me receitar uma injeção, vai doer para tomar injeção. Mas a partir do momento que aquele líquido entra no meu corpo, resolve o meu problema. Para de doer. É assim que é a emoção quando você trata. Mesma coisa o remédio. Ah, eu vou ter que tomar, mas é amargo. O gosto do amargo automaticamente vai diminuir a dor que você está sentindo, que é muito grande. Então tem um fator sobre isso na sua emoção. Só para você entender o quanto isso pega. E hoje nós temos muito mais doenças psicomáticas do que doenças como que eu posso te dizer, que foi desenvolvida mesmo, né, ali. E por que se desenvolve algumas doenças no nosso corpo? Porque as nossas emoções não são tratadas como deve ser, porque nós não agimos da forma que deve ser agida naquele momento. E muitas pessoas, porque eu vou falar pra você, um dos lugares que eu passei para fazer um fator de conhecimento, de campo mesmo que a gente fala, né, foi num hospital de câncer. E foi um hospital de câncer que mexia muito com a face, que era os cânceres que dá na boca, garganta, né, câncer de nariz, né, na faringe que a gente fala, que muitas pessoas acham que não existe, tá, gente? Mas tem muito, muito, muito. E aonde que mais pega, vamos pensar, qual profissional que tem mais risco nisso? É o profissional do cabeleireiro. E quando eu estudei o fio de cabelo, eu tive que ir até esses lugares pra gente ter esse campo, só pra vocês entenderem. E ali fala totalmente da face, não falava só do corpo. E sabe qual que é o maior fator dessas pessoas? Por que aconteceu comigo? O que eu tava sentindo que isso foi, que produziu sobre mim? E qualquer fator, gente. Tanto que hoje as pessoas falam, graças a Deus, hoje nós não temos tanto preconceitos, né? Mas chegou um momento que câncer para as pessoas batiam na boca. Ai, não fala isso, bate na boca 3 vezes, que isso é horrível. Por quê? Traz um lado ruim, traz o lado da lepra, do pecado, da coisa ruim que está sobre o meu corpo. Eu vou ter que ser afastada ou separada das pessoas por estar passando por isso. Então tem todo um fator de conhecimento. Quando eu conheço, eu consigo tratar melhor aquilo. Quantas pessoas, gente, eu falo pra você, eu tive caso aqui de desenvolvimento mesmo. Eu falo que primeiro foi o lado espiritual, que a pessoa entendeu isso e ela venceu o câncer. Antes mesmo que estava acontecendo. Eu tenho a minha professora, né, a minha mentora, ela foi para Dubai, foi para todo esse lado para cuidar do pessoal da parte do câncer, né? Então eu quero muito que vocês entendam, né, essas mulheres que perdem, né, o cabelo e por que nelas tem tanto fator nesse fator, que é câncer de mama. Quase todas as mulheres, né, que tem lá os hospitais, foi o Sírio-Libanês junto, foi todos esses hospitais para tratar esse pessoal. E tudo era na parte emocional, tá? Então, quando você muda a parte emocional, você muda toda a função do teu corpo. Então, vamos trabalhar isso, vamos pensar nisso. Gente, amanhã, às 9h01, eu vou estar aqui. Hoje eu passei um pouquinho, porque como a live caiu, perdeu um tempinho, eu dei um pouquinho a mais dessa degustação, 10h15, já estamos aí. E eu vou estar, né, já terminando, mas eu quero que vocês, se vocês acharem interessante essa conversa de hoje,
Chamem mais pessoas, avisem. Hoje, às 19 horas, eu vou ter uma convidada que vai falar muito sobre isso, uma empresária de alto nível, uma empresária, né, que tem muita empoderamento, eu quero que vocês entendam, que passou por vários fatores, e ela vai explicar para vocês um pouquinho cada forma que ela foi mudando e as coisas foram acontecendo sobre ela, tá? Então hoje a Danila Garcia vai estar com a gente. Eu tenho um carinho imenso, é uma mulher espetacular e tem muita coisa que ela vai poder dividir com vocês, e vocês que sonham em ir para uma área, ou ter desenvolvimento, ser uma mulher empoderada. Vem com a gente, vem ouvir essa live à noite, vamos bater um papo aqui, vamos, avisa os amigos aí e vamos que vamos, tá? Pessoal, muito obrigado por tudo, vamos dar continuidade nisso, vamos pensar um pouco mais isso. Amanhã ainda eu volto nessa área, vamos trabalhar um pouquinho também sobre sobrancelha, vou trazer uma pessoa técnica nessa área para falar com vocês mais sobre isso e sobre toda essa parte de pigmentação, despigmentação, e vocês vão amar também, tá bom? Agradeço por hoje e que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia espetacular. Não esqueça de beber água, pelo menos aqui em Mogi tá tendo um surto aí, não só Mogi, São Paulo tá tendo um surto aí de virose, o pessoal tendo muito vômito, diarreia, então cuidado, cuidem de você, cuide dessa forma, e eu agradeço por hoje, tá? Um beijo, meninas, tchau, e meninos que estiverem aí, até mais, viu?